Boa tarde, pessoas. Bem-vindas a mais uma sauna epistêmica, os encontros de aquecimento para o encontro humanista em junho. Hoje é dia 29 de abril, não, 28 de abril de 2022. Já estava pulando um dia e 4 meses. E hoje nós iremos discutir o texto O Tempo Medido e o Tempo Percebido, o antigo contraste redescrito por filósofos e poetas de Pedro Proscursin Júnior com a magnífica facilitação da Daniela. Seja bem-vinda. A palavra é sua. Obrigada, Guilherme. Gente, primeiro desculpa pela. Eu tô sempre atrasada nesse grupo, é incrível, mas é porque tá dando temporal aqui no sul, já faltou energia, então. Aí agora, como tinha faltado energia, o computador ficou sem bateria, não percebi que tava acabando, desculpa. Mas estou aqui. Bom, vamos lá. O texto, como falou o Guilherme, né, é o tempo medido e o tempo percebido, o antigo contraste redescrito por filósofos e poetas, do Pedro, esse nome difícil, Proscursin, algo nesse sentido, Júnior. Pedro Júnior. Primeiro que eu, antes de falar do texto, né, falar da minha impressão do texto, assim, eu adorei esse texto, assim, eu já tinha lido, e aí eu fiquei, tipo, gente, será que é esse que era para hoje? Enfim. E aí eu, quando fui ver, era esse mesmo, não lembrava mais o que eu tinha escolhido lá na tabela, fazia tempo. E esse texto, ele é muito legal e ele me toca particularmente porque ele fala de uma realidade que é muito próxima para mim, né? Que eu sou natural do interior de Santa Catarina, de uma cidadezinha, chama São João do Sul, e é uma cidadezinha de 7 mil habitantes. Na cidade da maioria de vocês, isso deve ser um bairro, uma rua, não sei. Mas, enfim, para mim é uma cidade inteira. E agora eu mudei de cidade, eu tô morando numa cidade próxima, que é litoral, é a última cidade de Santa Catarina, faz divisa com o Rio Grande do Sul. Chama Passo de Torres, mas também é uma cidadezinha litorânea minúscula, assim, acho que tem, pelo censo, não chega a 10 mil habitantes. Então, essa realidade, assim, né, das pequenas cidades que percebem o tempo de uma forma diferente, ela é muito palpável para mim. Eu fui lendo o texto, fui lembrando do meu pai, fui lembrando Nossa, eu tô me sentindo aquelas senhorinhas, assim, que falam, meu pai dizia não sei o quê. Mas é muito isso, assim, quando a gente vive no interior, o tempo é outro mesmo. E aí o texto me tocou de uma forma muito, muito particular. Além de que ele traz uma coisa que eu sou encantada, né, que é a intersecção do conhecimento acadêmico com a literatura, né, que eu acho que a literatura fala muito da realidade de uma forma poética, mas que não deixa de ser verdadeira, que não deixa de retratar, né, algo que a ciência procura descrever em termos mais objetivos, digamos assim. Né? É uma percepção mais subjetiva, mas não deixa de ser, não deixa de ter sua importância, né? Então, assim, eu adorei o texto e começo por isso, né? Então, assim, o autor começa falando ali, né, já no resumo do texto, ele já dá uma ideia, né, do que ele vai trazer, e aí ele fala, né, que o tempo percebido, não necessariamente fixado em um momento presente, demonstra, por exemplo, ser mais próximo ao existir humano daqueles que ainda vivem distantes dos chamados grandes centros. Eu peguei aqui o finalzinho do resumo, só para dar uma ideia do que o texto falaria, mas é mais ou menos isso que eu falei antes, assim, né? Ele vai trazer uma percepção de tempo, né? Uma discussão sobre o tempo, sobre esse tempo medido, né? Pelo relógio, pelo calendário, né? Ele fala bastante do relógio, mas se a gente for pensar, né? A gente mede os dias através do calendário, a gente mede, enfim, e as medições são cada vez mais precisas, né?
A gente vê, por exemplo, em competições em que a vitória se dá por milésimos de segundos, né? Então, ele vai falar dessa diferença entre o tempo medido e o tempo percebido, que é esse tempo interno que não se prende às convenções, né, dos instrumentos de medição do tempo. Aí ele usa algumas, como é que chama aquelas frasezinhas ali no início do texto? Epígrafes. E eu selecionei uma do... Peraí aqui. Cadê? Do Jorge Luiz Borges, que eu gosto bastante e que eu acho ela mais simples de compreender e muito bonita também. E aí ele coloca a citação em espanhol, vou fazer uma tradução livre aqui, não necessariamente exata, mas o Jorge Luiz Borges diz, então, que o tempo é a substância da qual sou feito. O tempo é um rio que me arrebata, mas eu sou o rio. É um tigre que me destroça, mas eu sou o tigre. É um fogo que me consome, mas eu sou o fogo. Então, né, eu acho que vai falar muito disso, assim, né, de que o tempo não está fora, o tempo está dentro, né? O tempo é isso que nos... nós somos feitos de tempo, né? Nós somos o tempo. O tempo ele é muito mais interno do que externo, né? Então, ele começa falando, né, de como a gente costuma medir o tempo, né? Ele traz bastante as sociedades europeias, né, que impõem, de certa forma, essa medida de tempo, né? E ele coloca assim, né, que a questão da medida do tempo, através dessa relação métrica, é algo já tão acomodado e tão subtendido no cotidiano das grandes cidades, que apenas em dados contextos ou situações ousa-se duvidar da verdade desse modelo. A gente vive, né, em geral, de acordo com o tempo medido, né, de acordo com o relógio, de acordo com as horas, os minutos, enfim, os compromissos são medidos em tempo, né, o trabalho é medido em tempo, tudo é medido em tempo, e isso é tão naturalizado que é como se não existisse um outro tempo. A gente não se dá conta da percepção interna do tempo, né? O tempo corre de acordo com o relógio, com os compromissos, com as reuniões, com, né, o horário para fazer cada coisa e, né, enfim, inclusive começa a vir vários exemplos, né? Eu lembrando aqui de uma pessoa que passou numa nutricionista e você precisa comer de 3 em 3 horas alguma coisa e, né, então até mesmo o organismo a gente tenta ajustar no tempo do relógio, né, porque é essa mais ou menos a necessidade do organismo a nível de tempo, mas, né, que tempo, né, não desconsidera-se será que nesse dia eu gastei mais energia, menos energia, eu preciso comer, né, mais, menos calorias, enfim, mas se coloca uma medida de tempo a nível de horas, a nível de relógio, para que você ajuste, né, o seu organismo e consiga, sei lá, fazer uma reeducação alimentar, por exemplo. Enfim, a gente começa a pensar várias coisas, vários exemplos que a gente vai naturalizando o tempo externo como uma forma de medir os nossos processos internos e a nossa vida, né? E muito pouco se questiona, né, esses modelos de tempo. Será que o nosso organismo realmente quer trabalhar? Será que o nosso corpo realmente quer trabalhar 8 horas no dia? Será que ele dá conta disso? Será que neste dia as minhas 8 horas de trabalho serão tão... o tempo vai passar da mesma forma das 8 horas de trabalho do dia anterior ou do dia seguinte? Enfim, né? Mas é uma forma, claro, de ter, entre aspas, controle, né, sobre a produção, sobre tudo isso, né? Muito ligado, eu fiquei muito pensando, né, quando ele fala dessa questão do campo e da cidade, e acho que ele vai entrar nisso um pouco depois no texto, nessa relação do modo de produção capitalista mesmo, né? Porque é quando a gente passa para
para esse modo de vida, né, de produção e né, de divisão do trabalho e tudo mais, que a gente necessita cada vez mais dos relógios, né, controlando enfim, eu associei muito a questão do trabalho, né, essa questão das horas e de medir o tempo. Não que não existisse antes, mas eu sinto que o uso exacerbado, né, do controle do tempo vem muito com essa questão do controle da produção. E aí o autor fala ali, né, que ocorre que a medição efetuada pelo relógio é adotada como símbolo de modernidade e exposição de eficiência, é resultado de um pensamento que há muito se impôs. Então, né, isso que eu falava, né, que a sociedade moderna já vem há um bom tempo, né, naturalizando essa forma de medição do tempo por meio dos relógios, enfim, né? E ele até traz algumas referências aqui, como nota, né, de rodapé, ali na página 23, que eu achei interessante, né, que ele coloca que pode-se verificar o tempo como fixação do movimento contínuo, instantes ou horas fixos, em pontos geométricos, ou quantificado em números, por exemplo, em Platão, Aristóteles, enfim, outros autores ali, Descartes, enfim, e aí ele fala, né, na física, o tempo fixado, seja como um movimento em sucessão ou simultaneidade, aparece em Newton e Einstein, né? Então, aí ele vai colocando aqui outros gregos, enfim, né, os pensadores que tentaram entender e dividir essa questão do tempo. Então, sempre teve uma necessidade de poder mensurar, de alguma forma, a passagem do tempo, né? O que é o tempo presente, o que é o agora, como medir a continuidade, a passagem, a durabilidade de um instante do momento presente, o que torna um momento passado ou futuro, e como é que se dá essa percepção, e principalmente como é que a gente pode medir isso, né? Então, é uma coisa que não é recente, né? Que é desde desses pensadores mais antigos, já se buscava alguma forma de entender, de compreender e de controlar, de medir e controlar o tempo, né? Aí eu acho legal que ele fala, ele traz essa questão, ele já começa a trazer, né, a literatura já por Homero, e aí ele fala né, na Ilíada, como o tempo em dias e horas ele não é tão relevante, né? Né, há dias mais longos, dias mais curtos, de acordo com as batalhas, com a percepção das batalhas, com a percepção dos acontecimentos, né? Então, um dia de batalhas muito intensas, muito sangrentas, ele pode ter a percepção de ser um dia mais longo, mais curto, dependendo do que aconteceu. E aí ele vai ocupar mais ou menos espaço no texto, por exemplo, né? Enfim, aí ele vai dizer que não dá para dizer que não tem precisão na compreensão do tempo, não tem essa exatidão, né, do que se mede, mas existe uma precisão, uma percepção do tempo já nesses autores da antiguidade. E aí ele coloca, né, que a percepção que pode se assemelhar desses antigos, né, dos gregos, por exemplo, pode ser encontrada ainda hoje em regiões distantes da nossa América Latina. Aí ele traz ali uma citação do Heidegger, que eu não vou ler, a gente está na página 24, né, que o Heidegger descreve um pouco, né, dessa precisão do tempo observada, né, por povos que vivem mais distantes, né, do centro europeu, assim, digamos assim. E aí o autor usa isso para dizer, né, que a observação do Heidegger descreve uma ocorrência passível de se identificar ainda hoje na América Latina, né? E aí ele fala das tribos indígenas, né, que a forma de percepção do tempo de uma tribo indígena na Amazônia, por exemplo, é muito diferente
da percepção do tempo de alguém que vive numa grande metrópole, né? E que não faria sentido, inclusive, a gente chegar para um indígena isolado, né? A gente sabe que muitos povos indígenas têm contato com as cidades, com as civilizações mais... eu não gosto muito dessa coisa assim, né, de civilizado, não civilizado, mas enfim, né, tem contato com as cidades, mas se a gente pegar um povo indígena isolado e apresentar um relógio, o autor coloca isso, né, não vai fazer sentido nenhum para aquele ser, né, provavelmente vai causar uma estranheza ou um temor daquele, né, aquela coisa que se mexe, né, que se move, mas não vai ter nenhuma relação com a percepção que esse povo tem de tempo, de passagem de tempo, né? Porque a precisão que eles têm do tempo, né? A percepção que eles têm do tempo, eu estou usando aqui o termo percepção de uma forma bem leiga, assim, bem senso comum, não apegada a nenhum conceito, mas assim, essa precisão, né, que eles têm da passagem do tempo, eles, no caso, esses povos, né, isolados, ela se dá por noções relativas a perceber o melhor dia para caça, para plantio, para colheita de frutos, plantas, ou até mesmo para se proteger de perigos e se precaver em caso de necessidades que virão. Né? Então, é essa passagem do tempo, de que na lua tal é melhor para tal coisa, na estação tal a gente planta tal fruta, ou colhe tal outra, a pesca de tal peixe se dá nesse período, enfim, né? Aqui no interior onde eu moro, a gente ainda ouve algumas coisas assim, né? Se cortar a grama na lua tal, ela cresce mais rápido, ou demora mais a crescer. E eu não estou reproduzindo as palavras exatas, porque eu confesso que eu não absorvi esse conhecimento, já sou muito, talvez, aí, muito ligada no tempo, nesse tempo cronometrado dos relógios, mas assim, né, meu pai tem essas falas, assim, né, se cortar a grama na lua tal, ela demora mais a crescer. Né, inclusive minha mãe, assim, tal lua é melhor para cortar o cabelo, coisas assim, sabe? O pessoal aqui, né, os pescadores e tal, não, tal época essa época não dá tal peixe, essa época é época de tal outro peixe, né, enfim, então, que é um pouco essa percepção do tempo, né, e aí, claro, algumas superstições, assim, né, minha mãe conta que meu avô falava que quando inicia um novo ano, e minha mãe faz isso até hoje, ela observa isso até hoje. Aí você observa como é que vai ser os primeiros 12 dias do ano, porque vai dizer como vão ser os 12 meses. Então, assim, dia 5 de janeiro foi um dia muito chuvoso. Então, o mês 5, que é maio, provavelmente vai ser um mês muito chuvoso. É umas coisas até um pouco supersticiosas, mas é resquício dessa percepção, né, que os antigos tentavam fazer do tempo, assim. E aí o autor continua aqui, né, retomando. Não há para o indígena a necessidade de determinação do tempo como o tempo pelo relógio, né? Ou seja, não faz sentido, né? Porque o relógio não vai dizer qual a hora, né, da pesca, qual a hora de colheita do fruto, qual a hora de plantar, né, enfim. E aí aqui ele traz, né, que outro sentido de percepção do tempo é verificado não pelo indígena isolado ou no sentido europeu ainda não aculturado, e aí ele vai falar dessas cidades pequenas do interior, né, que entremeiam, né, que tem a noção do tempo medido pelo relógio, né, se baseia por isso, mas ainda tem um contato com o campo, com os animais, e ainda utiliza essa precisão de tempo para algumas coisas, né? E aí ele traz esse exemplo aqui entre a página 25 e 26, né? Uma pequena cidade que entremeia vínculos com o que seria o padrão moderno de tempo, presentificado e medido em instantes, e que, ao mesmo tempo, mantém vínculos com a floresta, o deserto ou o campo,
nesses locais parece existir dois tempos, né? E eu acho é um pouco o que eu percebo, assim, né? E a gente vê até o ritmo do interior, ele é diferente, né? Então, eu sou uma pessoa que caminho rápido, então eu sou uma pessoa muito estranha aonde eu moro, porque as pessoas não veem a necessidade de andar rápido no interior, né? E agora eu meio que continuo andando rápido. Quando eu peguei o cão guia, meu cão foi dado para uma velocidade rápida, então, né, para eu conseguir andar com a Índia, eu preciso andar rápido, porque a velocidade, né, a nossa velocidade dupla, mas é muito estranho aqui no interior, e isso se deve muito porque quando eu aprendi a andar com autonomia, né, fiz reabilitação e tal, foi em Florianópolis, né, que para mim é uma cidade gigante, apesar de que para outros estados é uma cidade minúscula, né? Não dá para comparar Floripa a São Paulo, nem mesmo a Porto Alegre, enfim. Mas eu andava lá, andava no centro da cidade, então aquela muvuca e tal, e aí a gente andava rápido. E aí quando eu voltei para o interior, deu aquele choque, assim, né, de que não tinha necessidade de andar rápido, que não fazia sentido, né? As pessoas no interior, elas andam passeando assim na rua, elas andam olhando para os lados, elas andam no meio da rua, inclusive, né? Eu moro em cidades que não tem sinaleira, tanto a cidade que eu morava antes quanto essa que eu moro agora. A cidade vizinha tem um pouco maior, tem 35 mil habitantes, né? Tem um fluxo de trânsito maior, mas aqui não tem, e não tem necessidade. O máximo que temos é, sei lá, quebra-mola, que é lombada, né? E faixa de pedestre. Então, assim, eu fujo um pouco dessa questão do tempo, mas acho que essa questão né, do ritmo mesmo, né, da necessidade do andar rápido, né, enfim, também mostra um pouco esse contraste, né, muitas coisas, né, tem um contraste muito grande com o interior e as cidades, né, e parece que o interior não tem tanto essa urgência de que o tempo está passando e a gente precisa fazer 1000 coisas em um determinado número X de horas, assim, né? Então é bem interessante. Aí o autor traz, né, que ele traz aqui o Agostinho, né, que contrastava os mesmos dois tempos, né, e aí ele traz uma citação, que vou ler aqui. Eis que o tempo presente, o único que considerávamos susceptível de ser chamado longo, é contraído ao espaço de apenas um único dia. Mas examinemos também o mesmo, porque nem sequer o dia está todo presente. Este se completa em 24 horas, noturnas e diurnas, a primeira das quais tem as outras como futuras e a última tem as outras como passadas. Ao passo que qualquer das intermédias tem como passadas as que estão antes dela e como futuras as que estão depois dela. E até essa mesma única hora decorre em parcelas fugazes. Tudo que dela fugiu é passado, tudo que dela resta é futuro. Então, ele fala muito dessa percepção do tempo e dessa impossibilidade, né, de determinar o tempo presente, né? O tempo não existe, né, nessa medição, porque o que eu falo agora não é mais presente quando eu terminar de falar, já é passado. E aí o autor completa, né? De algum modo, laicizado ou não, o habitante de uma região do interior da América Latina que transita entre as consequências do tempo imposto europeu e as percepções observadas em seu dia a dia, verifica isso com facilidade. Essa é a percepção de tempo daqueles que têm um laço com o passado de observação da natureza e, ao mesmo tempo, do viver no vazio do tempo medido pelo relógio do trabalho cotidiano do presente. Isso fala um pouco do que eu falei antes, né, dessa questão de a gente mede o trabalho, né, em horas e enfim, em dias, a gente mede o tempo, mas para quem vive no interior e tem esse contato mais, né, com a natureza, os animais, as árvores, enfim, né, consegue
talvez contrastar essas duas percepções de tempo, né? Inclusive, eu lembrei agora que, eu não sei se isso é, se isso é em todo lugar, né? Mas aqui o pessoal fala muito eu lembro que meu pai, por exemplo, criticava muito a questão do horário de verão por não ser o tempo natural, né? Por não ser o tempo de Deus. Então, como se assim, como você pode simplesmente mexer, né, no tempo, dizer que agora o que era 5 horas da tarde agora é 6, ou o que era 6 agora é 5, né? Enfim, parece ser uma. Eu lembro que meu avô também falava essas coisas, assim, que parece que a gente está alterando uma coisa que não se pode mexer, né? É claro que a gente não altera o tempo, altera simplesmente a medida, né? Mas para essas pessoas mais velhas, mais antigas, era uma afronta com o tempo natural, sabe? Como assim você pode dizer se agora é dia ou agora é noite, agora é essa hora ou não é essa hora? E aí o autor fala, né, que então a constatação de um tempo paralelo e mais importante, né, um tempo que não é esse tempo medido. Aí ele traz uma citação que eu acho que é do Borges também, e aí ele que fala ali da noite, né? Essa eu não vou ler, mas ele fala da noite, né? Que as noites são mais longas e mais, né? Enfim, palpáveis e tal. E aí o autor faz essa análise, né? Que o tempo que o impressiona, no caso que impressiona o autor, é o tempo da noite. Tempo este que é côncavo e caudaloso, isto é, mais largo, mais abrangente e não medido em tarefas, né? Ou seja, é como se as noites fossem mais longas, né, muito mais longas, porque elas têm esse tempo, a gente tem esse tempo à disposição, digamos assim, né? E o dia passa tão rápido por conta da quantidade de tarefas e desse tempo controlado e medido, né? E aí o autor coloca, né? Sua sensibilidade mais aguçada percebe um tempo que não para no presente, que caminha, né? Ainda comentando essa citação do autor. Aí, ele traz conjuntamente aqui, apesar de serem dois autores que divergem em alguns posicionamentos, mas ele traz para complementar o Neruda, né, Pablo Neruda, e diz assim, né, lembremos de Neruda em sua ode ao tempo. E aí aqui, vamos ver se eu consigo fazer uma tradução livre, porque meu espanhol falando é ruim, né. Dentro de tituidade, crescendo. Dentro de mim, minha idade, andando. O tempo é decidido, não sou a sua campainha, sineta, né? Enfim. Se acresce, caminha por dentro de nós. Aparece como uma água profunda, aparece como uma água profunda no olhar. Acho que, né, os poetas descrevem bem essa questão do tempo, né, desse tempo interno, sentido, percebido, né, e geralmente eles trazem, que o autor vai falar aqui mais para frente, muito essa relação com os sentimentos, né, porque as emoções, os sentimentos, né, enfim, principalmente, eles nos dão uma precisão de tempo muito diversa do tempo medido, né. É aquela coisa, né, de criança, assim, que quando a gente está feliz e brincando, o tempo voa, e quando a gente está entediado e não tem o que fazer, o tempo não passa nunca, né, e muito pelo que a gente sente. E aí o autor traz uma outra citação do Neruda, dizendo, né, a medida do tempo não é digna de uma vida, como o mesmo poeta descreve na Ode à Idade. E aí ele diz aqui, mediremos a vida por metros ou quilômetros, ou meses, tanto desde que nasces, quando deves andar, até que como
como todos, em vez de caminhar de cima, oh meu Deus, vamos lá, até que, como tudo, ao invés de caminhar por cima dela, né, descansemos debaixo da terra. Ao homem, à mulher que consumaram ações, bondade, força, raiva, amor, ternura, aos que verdadeiramente vivos floresceram. E em sua maturidade amadureceram. Não aproximemos nós à medida do tempo, que talvez é outra coisa, um manto mineral, uma ave planetária, uma flor, outra coisa talvez, mas não uma medida. Né? Então ele fala, minha tradução não é muito boa, porque, enfim, né, acabei, não tinha pensado nisso com antecedência, mas ele fala dessa coisa que o tempo não pode medir uma vida, né, não pode medir as ações de uma pessoa, os sentimentos de uma pessoa, o tempo não é próprio, não é digno, né, de mensurar quanto se passou, né, na vida de um ser humano, simplesmente medindo em idades, né, que talvez os atos, os sentimentos, né, os momentos que aquela pessoa viveu são uma medida muito mais precisa do que esse tempo cronológico, né? Meu Deus, eu estou falando muito, mas vamos lá, estamos nos aproximando, acho que do final já. Pelo menos já passamos da metade. E aí o autor completa, né? O tempo ultrapassa a medida e pode florescer em amor, como também percebeu Drummond, né? E aí ele traz aqui uma citação do Drummond, que também vou ler, gente, eu adoro a parte dos poetas da literatura, então sim, vou ler. Drummond, né, numa citação aqui de 1985, página 18, diz: o tempo passa, não passa no abismo do coração. Lá dentro perdura a graça do amor florindo em canção. O tempo nos aproxima, cada vez mais nos reduz a um só verso e uma rima. De mãos e olhos na luz, o tempo é todo vestido de amor e tempo de amar. O meu tempo e o teu transcendem qualquer medida. Além do amor, não há nada. Amar é o sumo da vida. Pois só quem ama escutou o apelo da eternidade. Eu não vou explicar, eu não vou interpretar uma poesia, acho que aí cada um entende como quiser, porque, enfim, é bonito, né? É simplesmente bonito. E aí o autor completa, né? Não é apenas o prazer, mas também a angústia, melancolia, saudade, que descrevem outro tempo sem medida. Né? Então aquilo que eu falava antes, né? Dessa questão dos sentimentos, né? De como a gente está se sentindo e como o tempo passa de acordo com como está o nosso, vou colocar aqui em termos bem esdrúxulos, né? O nosso estado de espírito. E aí o autor coloca aquilo que eu falei antes, né? E um dia pode-se ver o tempo correr mais rápido do que o relógio e circunstancialmente concluir que o tempo rendeu bons frutos. Isso ele fala quando está descrevendo ali, né, essa questão da percepção da cidade e do campo, mas eu acho que traz muito isso que eu tinha falado antes, né, que a gente, essa percepção é muito mais interna, né, de tipo, nossa, hoje o dia correu e fiz muitas coisas, ou hoje simplesmente o dia passou, se estendeu, né, e, enfim, não rendeu, né. Esse render também é questionável, né, porque às vezes esse render está muito ligado à produtividade, né? Quanto a gente consegue produzir em determinado tempo. Daí ele coloca aqui, né? A verificação de um tempo mais originário e mais verdadeiro do que o tempo exato do relógio é algo mais fácil de constatarmos quando observamos a descrição dos poetas ou, por exemplo, ouvimos falar do confronto estupefato do ser humano que habita a selva ou o campo, com a diferença de tempos ali concedida. A ele concedida, no caso. Que é esse contraste, né, de quem está mais isolado
com o tempo medido e o tempo percebido. E também, né, como eu disse antes, a questão ali dos poetas, né, que trazem esse tempo subjetivo, né, que está muito mais relacionado aos sentimentos e às vivências e muito menos à produtividade e à objetividade do tempo. Essa relação deriva de um determinado perceber que permite o estender, interromper ou encurtar o tempo, que não se relaciona ao estar preso do tempo medido e presente do relógio. Só completando ali. Aí, ele traz alguns autores, né, que falam dessa questão do tempo, e ele traz, eu não sei como pronuncia o nome do autor, se alguém quiser abrir o microfone aí e falar, mas escreve Agamben, né, e eu não sei como exatamente se fala. Tá certo, assim, Agamben mesmo. É mesmo? Ah, então tá bom. Obrigada. E aí, então, ele fala que o Agamben lembra-nos da angústia do homem contemporâneo, dividido entre o seu ser no tempo, inconciliável com a concepção de tempo tradicional como sucessão contínua, contínua infinita de instantes pontuais e o próprio ser na história, entendido como dimensão originária do homem, né? Ele traz algumas citações aqui do Agamben que diz, né? Então, para ele, o prazer não está nem no tempo pontual contínuo, nem na eternidade, mas na história, e a liberação do homem se dá pela Kairos grega, em que a iniciativa do homem colhe a oportunidade favorável e decide no átimo a própria liberdade. Né? Eu acho bem interessante, né, olhar para essa questão dos filósofos também, né, sobre o tempo, e para essa discussão, porque questiona um pouco isso que a gente falou antes, né, dessa medição do tempo, e considera um pouco a história do homem no tempo né, e não tem muito como colher, como coletar esse instante presente, né? E eu fico pensando até nesse nosso meio científico, assim, né, acadêmico, que a gente tenta uma rigorosidade científica que possa descrever, né, um ser objetivo, num tempo objetivo, com fatos objetivos, e a gente nunca capta, na verdade, né, porque não existe essa possibilidade, né, fiquei aqui pensando isso, assim, que na filosofia versus ciência, não que uma coisa esteja em oposição à outra, mas como a ciência, às vezes, tem... a ciência humana, né, tem essa necessidade de conseguir descrever um tempo, um momento preciso de um ser cada vez mais preciso, com fatos cada vez mais precisos, e não dá, né, porque quando a gente coleta um dado, ele já passou e já foi, e talvez se a gente fizesse isso 5 minutos depois já seria outro dado. Enfim. E aí, retomando aqui o que o autor fala daquela questão dos sentimentos, né? Da percepção dos sentimentos. E aí ele traz um exemplo que eu acho que é o mais palpável para a gente, né? Ele diz ali entre a página 31, iniciozinho da 32. Imaginemos aqui a dor da mãe que perde seu filho ou a angústia por situações limite, como a morte. Então, essa angústia que se estende no tempo, essa dor que de certa forma, para o tempo, que torna o tempo algo insuportável, algo prolongado, algo que não passa, né, como se aquele momento fosse vivido muitas vezes, né, para quem é psicólogo, por exemplo, que se depara na clínica,
eu já me deparei, assim, né, com uma pessoa que tinha perdido um ente querido há, sei lá, 5, 6 anos, e vivia aquele momento até numa situação de estresse pós-traumático, assim, como se ele tivesse acontecendo no agora, o tempo todo no agora, né? Como se essa perda se atualizasse o tempo inteiro. Então, como essa percepção de tempo, ela é diferente, para que, dependendo, né, de se você tem uma dor muito grande ou uma alegria muito grande, enfim. Né? Aí ele traz aqui, eu coloquei até o título, que é no último título ali, né, a questão antes das considerações finais, no título 3, a questão da presentificação do tempo. E é uma coisa que sempre me inquietou isso, né, o que é o tempo presente, né, é uma coisa que é totalmente abstrata, né, é impossível pegar, medir, enfim. E aí, ele traz aqui o Agostinho novamente, né, ele fala, Agostinho observou que o tempo medido se fixa comodamente no presente, e a partir do tempo presente obtém-se o referencial de análise do presente, do passado e do futuro. Né? E aí ele traz aqui a citação do Agostinho, que diz assim, né? Uma coisa é agora clara e transparente. Não existem coisas futuras nem passadas. Nem se pode dizer propriamente. Os tempos são 3, o passado, o presente e o futuro. Mas talvez se pudesse dizer propriamente. Os tempos são 3. O presente, que diz respeito às coisas passadas, o presente que diz respeito às coisas presentes e o presente que diz respeito às coisas futuras. E é muito interessante, né? Porque a gente só consegue, sei lá, olhar o passado no presente. A gente não consegue estar no passado, né? E a gente só consegue vislumbrar um futuro no presente, né? A gente não consegue avançar para o futuro. Pelo menos a ciência ainda não nos permite essas duas coisas. Então, não existe necessariamente um passado e um futuro, né? Existe o nosso presente em relação ao passado. E quantas vezes, talvez, o nosso presente, inclusive, modifica o passado, né? Será que o passado do meu presente atual ainda vai ser descrito da mesma forma se eu descrever esse passado amanhã, né? No futuro? É meio doido pensar, né? Se eu conto uma situação passada agora... e eu conto uma situação passada, né, no dia seguinte, será que eu vou descrever essa mesma situação por 2 vezes da mesma forma? Será que o tempo que passou já não ressignifica, já não modifica esse passado? Ou o futuro que eu espero, que eu desejo, que eu imagino que vá se concretizar? Enfim, né? Mesmo se a gente pegar, né, a interpretação da história, os documentos, o que registra a história, né, para que ela, entre aspas, não seja desapropriada e modificada, ele também é interpretado totalmente no presente, né? Nenhum historiador vai para o passado. A gente pega o passado e tenta reconstituir de acordo com o que a gente tem no presente, na verdade. De acordo com o que a gente acredita que ocorreu. Pela forma que está descrito. E que às vezes permite múltiplas interpretações. Então é muito doido pensar nisso, né? Não existe tempo passado e tempo futuro, e também não existe tempo presente, porque está passando o tempo todo. O tempo não existe, ou existe, sei lá. A gente só vai ficando cada vez mais confuso quando pensa nisso. E aí ele traz, né, depois do Agostinho, ele traz o Kant, né, que fala dessa questão do pensamento e tal, e aí fala, né, o autor, analisando, né, diz que uma vez que tudo só pode ser pensado se referido a uma posição determinada como sucessiva ou simultânea no tempo, o pensar fixa-se numa posição presente, ainda que em processo. Né? A gente só pensa no presente, mas o presente vai passando e a gente só age e pensa no presente, e é isso. Essa loucura.
Aí ele traz um pouco do Heidegger, né? Eu tenho uma dificuldade muito grande para entender Heidegger, então eu vou deixar essa discussão do Heidegger na mão de quem entende Heidegger, que não sou eu, só vou citar aqui, o autor traz, né? E fala, então, que, segundo Heidegger, né? O Dasein, esse ser que nós mesmos somos, é o caráter de ter sido, que só pode ser assim quando é. Ou está por vir. Eu acho que, né, corrobora um pouco com essa coisa de a gente só pode ser no momento presente, né? Mas eu tenho uma dificuldade grande de entender o Heidegger, por mais que a gente estudou, então eu não vou me atrever a fazer grandes interpretações aqui. Inclusive, eu nem peguei as citações do próprio Heidegger, peguei as análises do autor que me ajudaram um pouco. E aí ele coloca aqui, né, o autor do texto, né? Assim, no entender deste filósofo, ainda o Heidegger, né, seria possível ao Dasein superar o problema de se estar preso ao movimento do relógio, como sequência de agoras, presos à medida do número, né? Isso ele coloca depois de uma citação ali do Heidegger, que aí eu vou deixar para quem entendeu melhor, né, essa questão de como o Heidegger coloca essa possibilidade, né, de se desprender do relógio, do tempo medido, né, para um tempo natural do ser, sei lá, que possa esclarecer isso melhor, falar isso melhor. E aí, né, indo já para as considerações finais aqui do autor, eu gosto quando ele fala aqui, né, mais do que o prender-se ao porvir do Heidegger, né, ou ao prazer do Agamben, ou a dor que nos permitem uma aproximação ao nosso próprio entendimento, talvez baste ao ser humano procurar caminhar sobre esse nada configurado em tempo, e ao entender que o conceito de tempo como presentificação em números num relógio é só um parâmetro, ousar tentar perceber um outro tempo fundado em nada, por mais que seja condenado a errar, condenado a errar, vagar e errando, talvez possa dar sentido a esse fenômeno. Né? Meio que essa coisa de, né, ao invés de a gente tentar se prender a explicações do tempo ou a, né, medição do tempo, a gente perceber que existe um outro tempo, né, para além do tempo medido, né, um tempo preciso, um tempo interno, um tempo determinado pelo nosso organismo físico e emocional e pelos nossos sentimentos, pelas nossas relações, pelo nosso contato com a natureza que a gente perde tanto, né? E talvez esse tempo e talvez só assim a gente consiga dar sentido a essa palavra de verdade, né? Do que é o tempo. E aí, para fechar, né, ele traz uma citação do Fernando Pessoa, que eu gostei bastante, e vou ler porque estou lendo todas as citações dos poetas. Então, ele diz que Pessoa assim nos lembra, né? Viajei, julgo inútil explicar-vos que não levei nem meses, nem dias, nem outra quantidade qualquer de qualquer medida de tempo a viajar. Viajei no tempo, é certo, mas não do lado de cá do tempo, onde o contamos por horas, dias e meses. Foi do outro lado do tempo que eu viajei, onde o tempo se não conta por medida, decorre, mas sem que seja possível medi-lo. É como que mais rápido que o tempo que vimos viver-nos. Perguntais-me a vós, de certo, que sentido tem essas frases? Nunca erreis assim. Despedi-vos do erro infantil de perguntar o sentido às coisas e às palavras. Nada tem um sentido. E aí o autor conclui, né? Assim pode-se dizer que o tempo, nada tem um sentido, mas que não pode ser encontrado pelo perguntar o sentido às coisas e às palavras que estão presentes espacialmente. Né?
o tempo sentido não se presentifica em medida ou signo. É isso, gente. Passei um pouquinho das 18, mas cheguei um pouquinho atrasada também. Espero ter conseguido contribuir aí com esse olhar para o tempo. Falei umas asneiras aí no meio, mas é muito por onde o texto me toca, né? É sempre a nossa leitura daquilo que a gente... É sempre a nossa interpretação daquilo que a gente lê, né? Primeiro, eu gostaria de agradecer a Daniela pela magistral facilitação, como sempre, ela toca a gente. E, como a ansiedade do Fernando já falou, Fernando pode falar. Não tem tempo de você terminar, Daniela. Eu nem tempo, já levantei a mãozinha, Daniel. Eu só quero avisar que eu posso sair a qualquer momento, porque eu tenho supervisão tipo agora, só que o supervisor não chegou. Então, a gente vai então eu aproveitar quero o tempo assim que tem. avisar, quero dar um informe com muita satisfação a todos, todas e todes, que nosso curso do Ser e Tempo, volume 2, foi aprovado pela Câmara de Extensão. Eu fiquei sabendo hoje, durante esses dias eu vou encontrar com a extensionista, né, com a Marcela, e aí a gente vai divulgar direitinho, lembrando que as inscrições começam dia 19 de maio, e que o curso vai começar em torno da última semana de junho, tá? Então, assim, aguardem os calendários, informes, mas eu já posso dizer que acessem a Câmara de Extensão da Unifesp a partir de 19 de maio, no dia 19 de maio, porque, em geral, as 100 vagas são preenchidas em 2 dias, tá, gente? Ô, Fernando, ela avisa para a gente no e-mail, no WhatsApp? A gente vai divulgar, sim, antecipadamente, vai divulgar no dia, mas anotem aí, porque são 100 vagas, isso em 2 dias no máximo elas são preenchidas, sabe? E aquilo, tem 100 vagas, em geral ficam umas 50 pessoas, né? O pessoal devia ter uma consciência social das vagas, né? Porque tem gente que se inscreve, metade não participa, mas 50 participam, né? Então, eu queria agradecer ao Magnus pela vice-coordenação, agradecer a todos que estão aqui, que fazem parte dessa jornada. E é isso. Né? Esse é o nosso tempo. E, Magnus, eu vou estar na segunda-feira na reunião do Ambulatório de Trânsito, tá? Precisando voltar. Aos poucos eu estou voltando. Já tem mais 40 dias aqui. E como está aí os preparativos da Terceira Guerra Mundial, Fernando? Vixe, Maria, nem fala, né, cara? Que situação que a gente está vivendo, né? E, enfim. Mas, gente, eu também quero informar, ainda não tem a agenda completa, mas eu vou dar uma palestra num colóquio internacional no dia 24 ou 25 de maio. Olha que bacana, fui convidado. Vou dar uma palestra num colóquio sobre coragem amorosa da revolução, alguma coisa assim. É um colóquio latino-americano e caribenho na universidade, 3 universidades daqui, Paris 7, Paris 8, Paris 10. Fiquei sabendo ontem. Convidado, olha que felicidade. Vou dar um colóquio en français. Eu vou avisar vocês, quem quiser, porque é online, tá? Quem quiser acompanhar. Vocês fazem parte da minha jornada e do meu coração. Que ótimo. Eu achei esse texto... Já pode falar, não? Sinta-se à vontade. Eu achei esse texto tão mais... não sei se a Daniela concorda, tão mais palatável do que o anterior, né? Menos pretensioso que o anterior. Mas também, no início, eu tive uma certa dificuldade de achar o fio da meada, né? Mas eu acho que a proposta de ter escolhido esse texto para aquecimento, para sauna, né? Para o segundo semestre, eu acho que ele cumpriu, né, com esse papel aí. Eu acho que, embora a Daniela não tenha se interessado a fazer a interpretação dela do que é o tempo, né, para Heidegger, mas na medida que ela faz esse percurso, né, entre poetas, filósofos, outros filósofos
e duas pessoas, três poetas magistrais, né, que abordam esse tempo, aí eu me arrisco a falar que eu começo a encontrar uma linha comum entre esses teóricos, né, ou filósofos, ou poetas, ou poetas. Não sei se eu vou conseguir fazer claro, né? Mas na hora que ele sintetiza, né, o Heidegger, a questão do tempo, do porvir, né, e também traz Santo Agostinho, né, Pessoa e vários outros, especialmente Santo Agostinho, né, trabalha essa questão da presentificação, do sentido, né, relativizando com o passado, presente e o presente do futuro. Aí eu fico assim pensando, eu queria ouvir a opinião de vocês, se a gente não, aí é meu lado mais resumido, né, mais objetivo, se a gente não está diante de um fenômeno, né, que ele tem um caráter desse tempo, né, medido, normatizado, né, aí eu chamaria desse tempo objetivo, objetivado, e o tempo desse tempo que só faz sentido dentro do vivido, e esse tempo, portanto, ele tem um caráter, né, de subjetivação do tempo. Não sei se eu posso fazer essa síntese tão estreita, né? Mas, enfim, a gente não pode se desvencilhar, né, da armadilha de que esse tempo ele não exista do ponto de vista da normatização, até porque Fernando teria perdido o voo para a França, né, se ele não tivesse chegado no tempo exato do voo decolar, ou melhor, 3 horas antes, ele teria perdido o voo, né, e vários lançamentos de foguete não teriam acontecido naquela data precisa. Então, o tempo, de fato, ele tem uma dimensão do mensurável, né, que é objetivo, e é necessário para a gente organizar as nossas subjetividades do tempo. Então, a gente objetiva entre um tempo medido, que é o tempo astral, né, segundo Agostinho, do texto. Né? Não li isso do Santo Agostinho, mas ele fala, né, do tempo interno e o tempo externo. O tempo interno ele é espiritual, né, o tempo interno o externo seria o tempo astrofísico, né, o tempo astral. Né? Era isso que eu queria falar para vocês. Eu gostei muito desse texto, foi fácil de ler, né, e gostoso, porque traz referências acadêmicas sem muita pretensão da subjetivação dos autores, né, do Francisco lá e do Francisco, do Pedro Júnior, né. Eu queria ter tido mais tempo de procurar um pouco sobre ele, entender um pouco sobre um doutorando de filosofia, né, que trabalha teoria geral do direito da USP, alguma coisa assim. Então, eu gostei desse texto nesse sentido, Daniela, não sei se você percebeu isso. Apesar de ser difícil a leitura do Heidegger, naquelas situações que ele renomeia do Exame, né, são coisas que eu ainda não li, né, nem li nem o primeiro volume, quanto mais o segundo, então fica mais árduo para mim também. Mas consigo entender a dimensão do que é vivido, do que é projetado, normatizado, separando essa avaliação objetiva, né, do que é subjetivado. Né? Portanto, poético, cabe uma visão poética nessa dimensão. O que vocês acham? Tua fala, Magnus, junto com a fala da Daniela, me inspirou um certo improviso, assim, a partir das palavras e as coisas do Foucault, fazendo uma paráfrase, né? Houve um período da história que o tempo como categoria não existia, porque só havia a relação do homem com o macrocosmo, né? Com o eterno. Né?
é o tempo da religião, é esse tempo do Santo Agostinho, da espiritualidade, da eternidade, né? No qual as coisas comezinhas do cotidiano eram resíduos, né? Só havia o homem em relação ao eterno, numa relação faltosa, merecedora de castigo, né? Aliado ao cristianismo, porque o homem é pecador, ele vai passar o resto do tempo da sua vida expiando seus pecados, né? Em contraponto, essa eternidade, que muitas vezes é de submissão, né? Num poder pastoral que submete os corpos aos preceitos do pecado original, né? Também pregado pelo Santo Agostinho, né? Veria epistemicamente uma outra fase, que é o tempo medido, né? Então, assim, que veria como contraponto, um macro momento histórico de alguns séculos, agora vamos medir o tempo do homem, né? O tempo do homem no mundo. Né? E aí cria-se o tempo do relógio, cria-se o tempo das horas, né? Cria-se o tempo ou as direções da bússola também, enfim, criam-se as medidas, né? Um tempo. O homem como medida do tempo, né? Porque é o tempo para o homem, né? Para o homem no mundo. E também, de uma maneira epistemicamente, como desdobramento, entre aspas, até certo ponto previsível, na medida que o tempo se torna tão matemático, chega um dia que vem a fenomenologia moderna, né? Fazer a dissolução do tempo, né? E abrir o tempo para um espaço da vida que se abre, né? Da vida que não se reduz ao tempo, né? Uma vida que tem a ver com a experiência vivida. E depois vem, recentemente, um Foucault que vai dizer que o tempo é uma relação de força, né? Que é uma relação de poder, que é o tempo da disciplina, da sociedade disciplinar, que é do controle dos corpos, o governo dos vivos, né? A governamentalidade, que o tempo é uma relação de forças, né? E aí depois vem o Deleuze, que eu não tenho muita experiência para falar, mas é um tempo de um corpo sem órgãos, esquizoanalítico, né? De desconstrução do sujeito, enfim. Né? Tudo isso dentro de uma visão que passa do epistêmico, que são as mutações do conhecimento, para realidades mais dispositivas, né? Dispositivo de poder, dispositivo de saber, né? O governo das populações, né? Então, aí com isso a gente vê que o tempo está atravessado por discursos que incidem sobre os corpos, né? Isso que a fala de vocês me inspirou, esse improviso. Então, vamos aproveitar que o meu supervisor está realmente atrasado para conversar mais. A Daniela perguntou, né, para a gente querer comentar sobre Heidegger, né? Eu ando lendo os seminários de Zolikon, né? Esse monstrão aqui, que eu acho que das páginas que eu li agora, 300 delas foram os comentários sobre o tempo. Ele não se cansa de falar sobre o tempo. Eu cansei de ouvir o Heidegger falar sobre o tempo, mas ele não se cansa de falar sobre o tempo. 300 páginas falando sobre o tempo, a gente não chega em lugar nenhum. Né? Mas, assim, eu acho a descrição do Heidegger, né, muito útil, né? Que ele fala que tempo é sempre o tempo para. O tempo, ele se aparece nas ações, né? Porque é o tempo que possibilita as ações acontecerem, né? E nós nos estruturamos a partir disso, né? Ele aponta para gente que não existe como, então, hierarquizar o tempo, né? O tempo medido é um tempo necessário. E caso ao contrário, nós não teríamos a ritmicidade da vida. Nós não teríamos como nos organizar na vida moderna. Tá? Isso não é bom, isso não é ruim. Mas sim é necessário para o modo conforme nós vivemos atualmente, né? Ao mesmo tempo, né, existe essa faceta do tempo que é exatamente a faceta da ação, né? O tempo é o que permite nós realizarmos ações no espaço, porque o tempo podemos dizer, entre várias aspas, né, a essência do ser, né? Ele fala ser de tempo, né? Ser é tempo, ser são as suas ações
temporalmente postas, né? E isso que é a estrutura do ser. Eu acho muito interessante, né, que ele passa, então, né, a usar o tempo como estruturação do ser, ao invés de usar a ideia como, por exemplo, o psiquismo, ou até mesmo subjetividade, representação, né? Tem uma parte nos seminários de Zollick, que para mim é belíssima, que o Heidegger ele acaba assim, em um parágrafo com qualquer possibilidade de se falar em subjetividade. Ele fala que quando você pensa a partir da estrutura do tempo, não faz sentido. E realmente não faz muito sentido. E agora eu tenho que ir. Tchau, gente. Eu acho que ele rompe com várias estruturas, né, do pensamento. Esse é o desafio de Heidegger, né, que acho que é tão desafio, enfim, e tem trazido mais interesse para mim de ler, né, que é o desafio, né, a gente falar do ser, né, e separa o ser e o ente, né, Fernando? Então, basicamente, né, assim, o ser e ente, né, a dimensão da finitude, que tudo acaba com a morte, né? Parece a ideia que eu tenho é que está sempre preocupado com esse contexto do porvir, existir enquanto antevém né, é o porvir, é o que vai acontecer, ou seja, Fernando vive enquanto está se preparando para a fala que ele vai fazer em maio nesse congresso latino-americano. Quer dizer, o existir do Fernando é o porvir de várias e vontades e projetos, né? Então, eu acho isso fantástico, né? Tira muito, eu concordo com o Guilherme, passa a entender que a questão subjetiva do psiquismo fica meio esvaziada quando você se defronta com essa nova forma de entender o tempo, né? O tempo percebido. É que na fenomenologia o psiquismo é categorial, entendeu? É um certo funcionamento, né? E a fenomenologia ela vai destroçar as categorias, né? O fato psíquico, tá? O ato psíquico, ele é uma medida moderna, né? Entendeu? O que vai ser mensurado no laboratório da psicologia, o ato psíquico ou o fato psíquico. Né? A gente não está falando de uma alma, descrição da experiência da alma, né? Isso é uma medida cartesiana. A gente fala de psiquismo, na fenomenologia a gente está falando de uma medida. Tá? A gente também vai precisar sair, que eu tenho o curso de formação, que é da meia-noite às 4 da manhã. Aqui agora é 11h23. Vou ter curso da meia-noite às 4, daqui a pouco. Valeu, gente. Até mais. Até mais. Até quarta. Até quinta.